nunca participei de uma palestra, eu já ia falar que cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode ser, né? Quem mandou você entrar? Bem, se você queria ouvir só de estratégias, não ouvir de Deus, você veio no lugar certo. Você vai ouvir bastante. Eu ia falar lugar errado, mas não é lugar certo. O pastor Anderson me incumbiu de uma responsabilidade muito grande, porque quando ele me convidou, eu falei sim, mas ele só falou que ia ser na igreja depois que eu tinha falado sim. Como que eu vou falar de dinheiro dentro da igreja, gente? É muito difícil, eu corro um risco aqui Mas eu orei e o Senhor colocou no meu coração e eu vou trazer para vocês. Vocês que não me conhecem, meu nome é Arquimedes Rocha, eu participei do projeto Eu, edição 2 e 3? Foi 2 e 3. Então, algumas coisas que você vai ouvir aqui foi dita no projeto 2 e 3, que é para dar continuidade naquilo que Deus colocou no meu coração. Pode se assentar. Já sentou. É muito difícil para mim falar sobre riquezas na igreja, mas é importante. Eu acho que a igreja em si, não a nossa igreja, mas a igreja em geral, negligenciou essa responsabilidade por muito tempo. E não sei se você lembra, os nossos pais, a igreja, o retrato da igreja era uma igreja pobre. E hoje está sendo mudado isso. Eu tenho toda uma teoria por que isso aconteceu, mas não vou ter tempo de fazer isso aqui hoje. Mas é importante. Por que é importante? Porque o dinheiro é importante. O dinheiro não é o mais importante, mas ele é importante, principalmente naquilo em que o dinheiro é aplicado. Tem coisas mais importantes? Tem. O amor é mais importante que o dinheiro, a saúde é mais importante do que o dinheiro, nossa salvação é mais importante do que o dinheiro, mas você não paga o seu mortgage com a sua salvação. Se você ligar no banco e falar assim, olha, meu mortgage está atrasado, eu quero dizer que eu te amo demais. Eu te amo demais, eu te amo mais do que a abelha ama a flor. Quita minha conta. Ela falou assim, I'm sorry, it's not gonna happen. Não vai acontecer. Então, naquilo onde o dinheiro é aplicado, é importante e muitas das vezes insubstituível pelas outras coisas, que é mais importante do que o dinheiro. É isso que nós temos que entender. Porém, entretanto, é difícil na igreja falarmos sobre dinheiro, por quê? Porque nós não entendemos como finanças funcionam, como prosperidade funciona. Não entendemos. E por não entender, nós evitamos. Alright? Então, vamos lá. Rapidinho. Quando eu falar prosperidade, eu quero que você entenda que eu não estou falando da prosperidade ausência de necessidade. Quando eu falar prosperidade, eu quero que você já ponha a conotação de prosperidade financeira. Eu não vou usar palavras riquezas, porque me incomoda. Incomoda o meu cérebro, vai me dar uma descarga de incômodo e eu vou perder meu raciocínio. Então, eu vou dizer prosperidade, mas você já saiba que é financeiro. Ok? Então, vamos lá. Por que nós não entendemos prosperidade? Nós não falamos. E porque prosperidade é quase igual a um milagre. Não pela sua raridade, mas por falta de compreensão. E aí nós evitamos de falar sobre isso. Por quê? Fiéis recebem milagres, infiéis recebem milagres. Fiéis são prósperos, infiéis são prósperos. Então, e nós confundimos isso. Nós orarmos nos faz prosperar financeiramente? Só orar? Não. Por quê? Porque prosperidade requer ação. Ação tanto física quanto mental. Se requer ação, não depende de Deus, depende de mim. Se depende de mim, eu já pulei um tantão. Se depende de mim, eu vou te falar uma frase hoje que me impactou. Todos nós, se depende de você, você tem direito. Se depende de você, a sua prosperidade, você tem direito. Eu poderia fazer todo um estudo aqui para você te explicar o porquê. Porque quando eu pensei isso a primeira vez, eu achei que eu estava com heresia. Mas todos nós que estamos aqui e lá fora, têm o direito à prosperidade.
o direito. Arquimedes, eu não acredito que todo mundo vai ser próspero, eu também não. Mas não quer dizer que você não tem o direito. A salvação não é para todos? Sim. Todos têm direito à salvação. Vão ser todos salvos? Eu gostaria que fosse, mas não é. Então, para pôr na nossa mente hoje que nós temos direito, porque se nós não temos direito, claro que tem, porque se depende do meu esforço, depende da minha... Então, é claro que depende de Deus, mas não é só de Deus. Depende de nós. Se depende de mim, então eu tenho direito. Amém? Então, colocamos isso. Se você não concorda, depois da palestra, você pode vir conversar comigo, não tem problema. Eu até gosto quando as pessoas não concordam comigo, que me challenge a pensar diferente. Todos nós temos direitos a não concordar. Porque se dependesse de Deus, é como assim... Você orou, eu vou te prosperar. Esse orou, você não. É como se Deus ficasse lá de cima decidindo quem vai prosperar. E isso não acontece. Porque se acontecesse, era o quê? Acepção de pessoas. Deus não está ali apontando o dedo para quem vai prosperar. Deus estabeleceu princípios para que isso aconteça. Princípios. E nós, por não sabermos desses princípios, nós não seguimos as regras, porque todo princípio tem regra. Princípio é o quê? Lei, regra, mas eu vou usar a palavra princípio. Todo princípio tem regras. Por nós não sabermos essa regra, nós quebramos os princípios. Nós quebrando princípios, nós sofremos ou não chegamos ao resultado que queremos. Simples. Princípios. Poderia falar de vários princípios, mas eu escolhi que, para mim, é o mais importante. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre este princípio, que é a fé. Agora, ficou bom. Que é a fé. Eu tenho uma palavra, é longo, sobre a fé. Guys, e quando eu falar de fé, eu não estou falando de um aspecto diferente de fé. Eu não estou falando da fé para salvação. Eu estou falando da fé para execução. A fé de executar. A fé tem aspectos diferentes. Ok? Então, eu vou estar falando de fé para execução, a qual muitos ímpios têm mais do que nós. Muitos ímpios, quando ele pega para fazer uma coisa, ele põe a mão no arado, ele não olha para trás. Nós olhamos. Muitos ímpios põem fé naquilo que faz e prosperam. O crente, meu Deus, o crente, sabe o que ele faz? A primeira dificuldade não foi da vontade de Deus. Aí você coloca Deus cúmplice dos seus fracassos. Você fez nas coxas e fala que não foi da vontade de Deus. Deus olha lá assim e fala, eu? O que eu tenho a ver com isso? Não foi da minha vontade? Você nem começou direito. Você nem se esforçou. Você nem batalhou para aquilo. Eu não tenho nada a ver com isso, brother. Nós, crentes, nós temos uma mania de colocar Deus de trás dos nossos fracassos, falando que não deu certo foi por causa dele. Eu creio que Deus fecha as portas. Mas quando Deus fecha as portas, normalmente você nem começa. Agora, uma vez que você começou, você termina. E termina assim, e começa com fé, acreditando naquilo. Porque a prosperidade depende de ações. E eu vou falar um pouco sobre algumas das ações aqui da prosperidade. Ok? Então, vamos lá. Gente, eu arrumei uma bagunça aqui, que eu cortei algumas coisas, mas vamos lá. Bem, primeira coisa, você tem que saber. Você tem que saber o que você quer. E eu vou falar um pouco de decisão também, Esperança. Você tem que saber o que você quer. Quando você chega na presença de Deus, você já tem que chegar com um plano. Porque nós temos a mania de ler aquele versículo que diz, o Senhor sabe o que vai pedir antes de você pedir? Sim, Ele sabe, mas Ele falou que Ele sabe o que você vai pedir. Então, você tem que pedir. E para você pedir, você tem que saber. Não tem como, eu fiz isso muitos anos, Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. E Deus disse assim, ok, em quê?
me dá uma oportunidade, eu falei, o quê? O que você sabe fazer? Porque para Deus nos dar uma oportunidade, eu tenho que estar capacitado para fazê-la. É interessante o fato de oportunidade, que eu não vou... Não. Dá um pause no relógio aí, por favor. É interessante o tal da oportunidade, porque a oportunidade é o seguinte: a oportunidade está totalmente conectada na sua capacidade de exercer aquilo. Porque se você não tem o mínimo sentido de exercer aquilo, você nem vai ver a oportunidade. Você não enxerga. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você quer uma oportunidade, você decide em qual área. Você sabia que você tem o direito de decidir as áreas das suas oportunidades? Porque se você quer uma oportunidade no real estate, você tem que envolver com o real estate, aprender de real estate, fazer real estate, se adquirir conhecimento no real estate, aí a oportunidade você vai enxergar. Porque não é que Deus não está dando, é que você não está vendo. Você não está vendo as oportunidades porque você não está preparado para elas. Porque oportunidade é conjunção favorável. Tem pessoas que dizem, não é frase minha, tem uma aqui que vai ser minha, tá? Depois vocês anotem. Tem pessoas que dizem que sorte é quando o quê? A oportunidade encontra o preparo. Tem que ter preparo. O preparo vem de quem? Nosso. A oportunidade vem de quê? De Deus. E Deus é rico em oportunidades. Rico. É nós que não nos preparamos para elas. Agora, uma palavra para você que está aqui, que assim como eu já fiz, fica se martirizando por uma oportunidade perdida. Quem nunca teve oportunidade perdida? Quem nunca? É normal, mas o meu conselho para você é o que Deus colocou no meu coração quando eu fazia isso. Ele falou assim, ó, você para de ficar remoendo essas oportunidades que você perdeu, porque se você pensar que aquela era a oportunidade da sua vida, você está dizendo para Deus que Ele não tem mais oportunidades para te dar. Então, você perdeu, aprenda a lição. God, thank you. Obrigado pela próxima oportunidade, porque o Senhor tem mais. Não remoa oportunidades perdidas em nome de Jesus. Não remoa. Aprenda com ela e se regozije nele, porque Ele tem mais oportunidades para dar para nós. Depois que você decidir, você saber o que quer, é a sua decisão. Eu sofri muito com decisão, porque eu confundia propósito e profissão. Tem propósitos e profissão que se alinha, igual pastor. Qual que é a profissão dele? Pastor. Qual que é o propósito dele? Pastorear. Mas nem todos nós somos assim. Algumas pessoas já nascem assim, outros não, você tem que decidir. E eu fiquei muitos anos da minha vida estagnado, porque eu esperava Deus decidir para mim o que eu ia ser. E Deus não falou, não, eu tive que descobrir. Que não, isso aí é uma decisão sua. Você decide quem você vai ser. O que você é, Deus já fez. Agora, quem é você tem o direito de decidir. Mas por ignorância, eu não fazia decisão dessas coisas e a minha vida passava. E nada acontecia. Por quê? Porque eu não tinha uma decisão. Nós temos o direito de tomar decisões. Você tem que entender que tipo... Eu tenho uma pregação só sobre decisão, que quando tomar decisão e que tipo de decisão você pode tomar, mas nós temos o direito. O problema é que a nossa vida fica estagnada porque nós não queremos tomar decisão pensando que estamos tirando de Deus a autoridade e não tomamos decisão nenhuma. O problema é que nós não sabemos disso às vezes. Mas o fato de você não saber desses princípios não te poupa das consequências. Você sabia? O fato de você não saber não te poupa. Você pega uma criança, ela enfia o dedo na tomada, ela vai tomar um choque. Ela não sabia, tadinha. O fato dela saber não vai poupar ela das consequências. Bem, acreditou. Nós temos que crer, por quê? Porque nós não podemos viver
por circunstâncias. Porque quem não decide, é igual a Esperança falou, aceita, alright? Porque quando você não decide, você não está no controle. Quem decide, direciona. Agora, se você não decidiu, as circunstâncias vão decidir isso para você. Isso é fato. Isso é fato. Nós temos que decidir. Nós temos que decidir e crer naquilo. Tem coisas que nós temos que colocar na mão do Senhor, sim, mas certas decisões nós temos que tomar. E quando chegar perante Deus, já chega decidido. Deus gosta de gente decidida, gente. Você sabia que Deus prefere um cara que decide... Não, nem já ia falar. Falar não. Deus não gosta de pessoas indecisas. Ou é frio ou é quente. É mais fácil Deus usar uma pessoa que decidiu errado do que um que não decide nada. Porque o que decidiu errado, gente, eu não estou pregando aqui para você sair metendo pau em tudo, não, tá? Eu só quero que você entenda, tá bom? Porque o que decidiu errado, pelo menos ele teve uma posição. Ele chegou em algum lugar. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando assim, por exemplo, eu não sei o que eu quero ser, não sei se eu quero ser médico ou se eu quero ser advogado. Eu vou no médico. Então, ficou lá. Ou no advogado primeiro, que é um pouquinho menos de tempo de estudo, ficou lá anos. Aí ele descobriu, não gostei. Eu acho que eu vou ser médico mesmo. Pelo menos ele tem um diploma de advogado. Ele tem mais conhecimento, porque o que não decidiu, está lá até hoje sem diploma nenhum. Então, decida, ore ao Senhor, igual estava no versículo aqui, com seus olhos fitados no Senhor, e faça uma decisão, desde que a sua decisão respeite os princípios básicos de Deus, que é qual? Amar o seu próximo. Desde que a sua decisão não venha prejudicar ninguém, você tem que tomar uma decisão. Ok? Então, Deus não gosta dos indecisos, dos tímidos. E quando nós decidimos, nós temos que crer. Creia naquilo que você falou que ia fazer. Creia. Creia naquilo que você está buscando, porque se você não crê, é melhor não fazer, ok? É melhor nem começar. A fé, quando você vai fazer algo, é tão impressionante que existe um versículo. Eu vou contar para vocês a história de que aconteceu. Uma história bíblica foi, deixa eu lembrar quem, Eliseu e Geresi. A história diz que Geresi acorda e olha lá fora e vê soldados inimigos rodeando a cidade. Ele entra desesperado, chega no profeta, o profeta, o que será de nós? Sabe o que me encanta nesse versículo? É a oração do profeta. O profeta, ele não ora assim, Senhor, manda cavalos e carros de fogo, não. Ele falou assim, Senhor, abre os olhos do moço. Porque a provisão já estava ali. A provisão já estava ali. Os Gerezim que não estava vendo. O fato de você e eu não ver não quer dizer que não existe. Por quê? Porque se nós só cremos naquilo que nós vemos, nós íamos contra o que Paulo falou, que nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Geresi, por não ver, não creu, mas o fato dele não ver não quer dizer que a provisão de Deus não estava ali. Muitas das vezes a provisão de Deus está do nosso lado e nós ficamos orando a Ele, pedindo a Ele, fala Senhor, faz Senhor, e a provisão está ali, mas pelo fato de nós não vermos, nós não tomamos posse dela, nós não aproveitamos dela. E em Hebreus diz que a fé, olha só o que diz, a fé, deixa eu ver se eu anotei aqui, que a fé tem o poder, ele diz que assim, porque o visível se manifestou do quê? Do que não é aparente. Se o visível, que é o material, se manifesta do que é aparente, através de quê? Através da fé. Então, a nossa fé tem um poder de trazer à existência aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos em Deus, principalmente. Esse é o poder da fé. Você quer ouvir uma história de poder da fé?
Existia também em Jerusalém uma mulher que sofria de fluxo de sangue por 12 anos. E ela viu Jesus passar. A palavra diz que ela disse a si mesma, entenda que não foi o profeta que falou para ela, não foi nem Jesus. Ela disse a si mesma, só de eu tocar nas orlas de sua veste eu serei curada. Ela que disse isso. Foi ela que declarou isso. Foi a fé dela que declarou isso. A história diz que ela foi com todas, né, as dificuldades que ela devia ter e tocou. Detalhe, Jesus parou. Quem é que me tocou? Pedrão, muito sensato. Jesus está de brincadeira, né? Essa multidão aqui te rodeando, você vai perguntar quem é que te tocou? Está todo mundo te tocando, até eu estou te tocando aqui, vê se não cai um milagre, vê se não sai alguma coisa para mim. Ele falou assim, não, alguém tocou diferente, porque de mim saiu poder. A fé daquela mulher, gente, todo mundo aqui é crente? A fé daquela mulher teve o poder de tirar de Deus o que ela precisava sem o consentimento. Deus não direcionou para ela, seja abençoada, ela alcançou. O que é isso? Porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O nosso trabalho é alcançar. E a única maneira de alcançar é com a fé. Então, a fé é o segredo. Se quer prosperar em Deus, tenha fé. Creia que a prosperidade é um direito seu. Nós temos o direito. E se você vai abrir um business, ok? Se você vai abrir um business, sabe, deixa eu voltar na mulher, que essa mulher me encanta. Essa mulher me encanta. Ela disse no seu coração. O que você tem dito de você no seu coração? Ela disse no coração, não foi Deus que falou. Ela declarou, eu vou ser curada. O que nós estamos declarando para nós mesmos? O que nós pensamos de nós mesmos? Porque a palavra de Deus diz, o que pensa o homem, ele é. O que nós temos? O que você tem pensado de você? Porque, eu não sei, porque eu não sei o que Deus pensa de mim. Bem sei eu o pensamento que tenho ao vosso respeito, que é pensamento de paz, que faz prosperar e te dar o fim que desejares. É o fim que desejar. Bem sei eu os pensamentos. Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre você. Você que não sabe. Deus sabe os pensamentos para te prosperar. É nós que não sabemos. Para dar qual fim? O fim que você deseja. Mas primeiro você tem que desejar. Para desejar você tem que saber. Você tem que saber para desejar. Como é que você vai desejar aquilo que você não sabe? E ter fé que você vai alcançar aquilo. Aí você quer abrir um business. O seu maior asset é você mesmo. Asset. Alguém traduz asset para mim aí? Propriedade? Não, é bem. O seu maior bem é você mesmo. Você é o seu melhor investimento. Você é o seu... Você já ouviu falar que tempo é dinheiro? Mas a tradução certa não é tempo, é dinheiro. Tempo é moeda. Quando eu falo moeda, eu quero dizer currency. Moeda de troca, currency. Todos os dias, Deus nos dá 24 horas. Currency, moeda de troca. Isso aqui é um princípio, não tem como você correr. No final do dia, você é aquilo onde você gastou a sua moeda. No final de todo dia, você é aquilo que você trocou a sua moeda. Em que você tem trocado a sua moeda. Esse ditado, nós olhamos ele muito raso. Tempo é dinheiro, vou vender minhas horas. Não é isso. É currency. Você não tem como fugir dessa regra. Você é aquilo onde você investiu o seu tempo. É troca. Você tem ficado quantas horas no social media?
Não sei. Então, o que isso diz? Se você usa o seu tempo sabiamente, você é o resultado do seu tempo que você tem usado. Se você é inteligente, você vai ler um livro, você vai fazer um curso, você vai melhorar, você vai investir em você. Agora, se você é tolo, você vai gastar seu tempo fazendo coisas tolas. E você comprou isso. Não foi Deus? Nós compramos isso. Da maneira que nós gastamos o nosso tempo. É valioso o nosso tempo. Meu Jesus, só ficou 4 páginas para trás. Eu agradeço a oportunidade. Tinha sobre finanças aqui, mas vai ficar para a próxima, tá, Esperança? Culpa dele, eu pedi 1 hora, ele só me deu meia. Culpa dele, briga com ele. E o meu trabalho aqui hoje era te fazer pensar. Você reconhecer que você é o seu maior projeto. Que você tem responsabilidade naquilo que você se tornou. Como que você gastou o seu tempo, eu não sei, mas como você vai gastar o seu currency, de agora em diante você decide. Hoje você sabe que você é o resultado daquilo que você tem usado o seu tempo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.